nós falamos sobre os dois tipos de orgulho. O legítimo não, né? Vamos recapitular. O positivo e o negativo. O orgulho, semana passada você não estava. Nós falamos que o orgulho negativo é aquele que faz com que a pessoa pense que é melhor que o outro. É constante. Traz a glória para ela mesma. Ela desvaloriza os outros. Não aceita a opinião do outro. E o orgulho positivo é aquele de satisfação, pontual, né? Da alegria. De momento, né? Não é aquela coisa constante. Ele fez uma coisa e digo, olha, estou orgulhoso de ser seu amigo, então essa coisa pontual. Agora, para vocês, assim, o orgulho, e principalmente a Ellen, que é especialista, psicóloga, é notório no perfil das pessoas se a pessoa é orgulhosa ou não, né? Oh, com certeza. O orgulho, a própria Bíblia diz que o orgulho é a raiz de todos os outros pecados, né? De todos os problemas da humanidade. E fisicamente, seja nas características físicas e até mesmo nos comportamentos, a gente percebe quando a pessoa ela se deixa engolir pelo orgulho. Vamos pedir à produção para preparar as fotos. Eles trouxeram fotos, inclusive, para mostrar diferentes perfis que demonstram orgulho ou não, né? Quando tiver no ponto, a produção pode nos avisar aqui. Mas você trouxe alguns aspectos de uma pessoa orgulhosa. Eu até comentei semana passada, né? Eu acho que é importante a gente lembrar que nós estamos trabalhando nos 7 pecados capitais. Sim. Né? O objetivo é conhecermos mais para enfraquecê-los na nossa vida. Né, para a gente sair daqui desse período e depois nós vamos trabalhar as 7 virtudes. Então nós vamos trabalhar o orgulho. O orgulho foi o primeiro pecado, né, Léo? Foi o primeiro pecado. Lúcifer, ele queria ser como Deus e ele caiu, ele com 1/3 dos anjos. Então é algo que vem interiormente. Até comentei que foi feita uma pesquisa, né, com pessoas, com jogadores, com cegos. Era um time de pessoas que enxergavam e pessoas que não enxergavam. E eram times vitoriosos. E a postura deles era a mesma, aquela postura orgulhosa. Ou seja, o orgulho não é algo que você aprende. Eu vou te observando e vou ficando orgulhoso. É algo genuíno, é algo interior, que a gente tem que trabalhar interiormente, que reflete externamente, né? E aí a gente pode falar um pouquinho, né, Léo, das posturas de quem é um orgulhoso aí. Externo ou interno que quer falar? Vamos falar externo primeiro, depois a gente fala internamente. A externa tem a questão que nós falamos sobre a pose de pavão, né? Falamos sobre a questão do peito cheio, do queixo, né? Do queixo erguido. Do queixo erguido, dessa posição de não se dobrar, não se orgulhar, não se humilhar diante do posicionamento, né? E é muito interessante que o orgulhoso, ele tá sempre com o queixo para cima. Exatamente. Né? Ele olha as pessoas de cima para baixo. Isso é muito baixinho, né? Ali, ó. Tem uma foto, inclusive, que pode ilustrar isso aí, olha. Tá aqui a foto, olha. Mostra pra você. Ele olha, então, ele olha a pessoa de cima para baixo. Então, se ele tá sempre olhando de cima para baixo, né? Como é que ele vai ver aquele que está acima dele, que é Deus? Então, é muito difícil. Um orgulhoso, ele realmente é muito difícil ele se submeter a alguém. Então, uma das posturas é aquele narizinho empinado, né? Aquele peito estufado, né? Aquelas mãos na cintura, né? Eles não teve, Ellen, eles compararam, parece com os primatas, né? Tem uma pesquisa que mostra que essa pose, essa postura orgulhosa, ela se reflete até nos animais, né? Então já tem estudos, né, longitudinais que mostram que essa pose de pavão, que a pessoa estufa o peito, põe a mão na cintura e olha de cima para baixo, ela reproduzia até nos primatas. Então o pavão, pode dizer que o bicho é um bicho orgulhoso? Quando ele abre a cauda dele, por exemplo, assim... Acho que já é questão da raça caída. Já afetou até a natureza, com certeza. Eu estou entendendo. Mas ele chama atenção, né? Mas, com certeza, nos animais, ainda que irracionais, isso também se manifesta por instinto, de alguma maneira. Mas, assim, a natureza foi afetada. Olhando para nós vivemos uma sociedade que hoje que é nomeada como sociedade hedonista. O que é isso? É a sociedade que busca pelo prazer, é o prazer pelo prazer. E essa busca faz com que o nosso ego seja inflado. Então, o orgulho, basicamente, ele é o ego exacerbado. Então, hoje, nós somos estimulados o tempo todo, você que é pai, então, a gente vê nas escolas, é estimulado o quê? Não, você tem que mostrar, desenvolver a autoestima, a autoconfiança. Os livros de autoajuda falam o tempo todo, né? Você pode, você tem que acreditar nas suas potencialidades. E acaba que muitas vezes as pessoas deixam de enxergar as suas fraquezas também.
É legal que os primatas, aquela mão na cintura, aquilo é para quê? Para ele se colocar numa posição mais alta do que o inimigo dele, para ele se colocar superior. Agora, o orgulho está ligado a um indivíduo, mas existem contextos que podem fomentar ainda mais o orgulho, não é verdade? Eu queria perguntar para a Amanda aqui. Amanda, você é advogada, né? Sim. Na sua opinião, certos tipos de profissão, por exemplo, podem fomentar o orgulho? E aí eu perguntaria, você acha que o direito, por exemplo, né, pode fomentar, um advogado pode ter o seu orgulho mais exacerbado pelo simples fato de ser um advogado? Eu não estou dizendo que o motorista de ônibus não seja orgulhoso ou que o faxineiro não seja. Eu estou dizendo o seguinte, que há profissões que automaticamente já projetam a pessoa e podem facilitar ou não o orgulho. O que você acha? Eu acredito que sim. Principalmente inicia, né, no meio familiar. Né? Meu filho é um advogado. Então aquilo já coloca a posição de superioridade, né, na família do filho ser um advogado, que ele possa resolver todas as questões. Você nem vê uma mãe falando assim, meu filho é um gari, né? Meu filho, não. Ela não enche o peito para falar, ela até o tom de voz muda. Não, meu filho é um gari. O que não deveria acontecer, não, né? De maneira alguma. Meu filho é um gari, meu filho é um advogado, meu filho é um motorista de ônibus, devia ser do mesmo jeito, né? Da mesma forma. Então, assim, a princípio, isso vem da família, dos amigos, tá? E quando o profissional chega, né, a exercer a profissão, aí sim, ele já está revestido, né, desse orgulho. Eu sou um advogado. Tem uns que até dizem assim, que o pessoal que é magistrado, por exemplo, tem uns que pensam que é Deus, outros têm certeza. Tem certeza que é Deus. Então isso está atuante não somente também na advocacia, também na magistratura, certo? E principalmente também nos escritórios. No meu caso, que eu sou advogada, né? Além de ser advogada, eu sou coordenadora, né? Então, assim, lá atuamos cerca de mais de 20 advogados. Então, a gente percebe atuações dessa forma. Uns querendo estar sempre superior, um orgulho mais exacerbado, tá? Não aceitar opiniões. Não, é claro não que está aberto. Vale dizer aqui que não estou dizendo que a profissão torna o indivíduo orgulhoso. Não. Isso depende de cada indivíduo. Agora, é como se apagar o fogo com a gasolina. Tem profissão que instiga mais isso dentro do indivíduo. Tem que vigiar mais, né? Policiar, né? Na maneira de evitar que isso venha atingir o relacionamento profissional e também, né, do extra ali com os colegas. Agora eu queria perguntar para Ellen, do campo, da perspectiva da psicologia, como é que a gente sabe a questão do pecado, etc e tal, né? Mas todos nós estamos sujeitos ao pecado, todo mundo está debaixo dessa carne amaldiçoada, vamos dizer assim, da natureza carnal. Mas em termos naturais, né? Vamos pensar um contexto em que todo mundo nasce num lar, tem ali o pai e a mãe, em geral tem, né? Tem ali as suas limitações, mas também tem as suas provisões. O que pode fomentar, porque a gente sabe que isso pode começar lá na infância, o que pode contribuir para que uma criança se torne um adulto orgulhoso, vaidoso? Nossa, ótima pergunta. Eu particularmente, eu acredito que a criança, ela vai aprendendo, claro, no seu primeiro núcleo, né, que é o núcleo familiar, que são as pessoas de referência. Então, esqueci. Amanda falou algo muito importante, que é uma característica do orgulhoso, que é o quê? É não saber ouvir, é não ser aberto a uma crítica. Então, eu acredito que uma família, um lar, em que existe esse espaço para eu poder lidar com a minha humanidade, ou seja, se os pais entendem e mostram para os filhos que eles têm qualidades, mas eles também têm defeitos, então logo eles vão aprender a escutar críticas no sentido, você precisa melhorar nisso, e até ouvir os elogios de uma maneira mais saudável. Essa particularidade de, o advogado tem esse estereótipo, sim, mas eu como psicóloga, eu trabalho com pessoas em recursos humanos e eu vejo que todas as profissões, eu já trabalhei em vários segmentos, existem as características orgulhosas. Então, assim, eu vejo que os profissionais mais orgulhosos são aqueles mais resistentes a feedback, são aqueles mais fechados em si mesmo, que não sabem trabalhar em equipe. Então, eles têm mais dificuldade em ajudar o outro, têm mais dificuldade em tolerar a fraqueza, a dificuldade do colega, de aceitar, às vezes, uma orientação de um líder. Então, respondendo a sua pergunta da questão familiar,
Se os pais, desde o filho vai observando, né, o comportamento da mãe, do relacionamento da mãe com o pai. Então, se ele observa que o pai tem liberdade para poder falar com a mãe, ela ouve e vice-versa. Se ele é encorajado a reconhecer que errou, a pedir desculpas, isso tudo vai fazendo com que a pessoa aprenda a lidar com essas questões do orgulho de uma maneira mais saudável. E aí tem o orgulho legítimo, né? Agora, a insegurança também pode fazer uma pessoa orgulhosa. Ela não demonstrar essa insegurança, então ela sempre se coloca nessa posição... Tipo engano, né? Com certeza, essa máscara que ela carrega, no sentido de sempre estar por cima, que sabe tudo, mas não deixa demonstrar essa insegurança. É aquilo que foi trabalhado. O engano, tipo, você tem que ter sua autoestima firmada. Eu estava lendo até um livro que chama 7 Pecados Capitais. E uma característica que ele fala interessante do orgulhoso é que o orgulhoso, ele não tem prazer em ter. Ele tem prazer em ter mais do que o outro. Então, essa é a diferença dele de uma pessoa não orgulhosa. Não é ter por ter, não, mas ele quer estar sempre acima de alguém. Isso. Ter mais do que o outro. Então, assim, essas características, isso é muito interessante. Isso gera muitas consequências, porque é muito difícil você lidar com o orgulhoso. Né? E normalmente os orgulhosos acabam se atraindo, não é? Eles se bicam o tempo todo. Isso. Dizem que o amor é cego, mas na verdade é o orgulho que é cego. Porque o orgulho faz com que a pessoa seja cega acerca de si mesma. Ela não aceita, ela não aceita a sua realidade. Não aceita, não. Então, e ela também não se escuta. Não se escuta, ela não percebe que ela errou, ela não percebe que ela ofendeu, ela não percebe que ela precisa mudar. Então, o orgulho, ele cega as pessoas. Ele faz com que as pessoas se afastem, ele gera os desentendimentos. Então, a primeira questão que o orgulho faz é o quê? Ele rompe as relações. Então, como é que uma pessoa, por exemplo, que tem essas limitações todas aí que você está dizendo, como é que ela vai enxergar, olhando no espelho, se ela é ou não uma pessoa orgulhosa? Porque ela não vai aceitar ninguém falar com ela. Ela sempre acha que está melhor que todo mundo. Como é que essa pessoa, então, ela vai... Se ela percebe que tem alguma coisa de errado, mas ela não sabe identificar, como é que ela consegue identificar isso? Primeiro ponto, ela procurou uma amizade verdadeira, sincera. Aquela Bíblia diz que o amigo verdadeiro é aquele que põe o dedo na ferida. Então, se ela tem um amigo verdadeiro, diz, olha, então vamos... Responde as perguntas aqui. Eu sou orgulhosa? Ele vai dizer sim, em que pontos? E considerar, aí aprender a ouvir, considerar. Se você vai buscar a resposta, mas começa a falar, se você começa a justificar, você não quer saber de nada, isso aqui é confusão mesmo. Então, se você tem que ser humilde o suficiente quando a pessoa falar, não, você é orgulhosa nisso. E você considerar e repensar naquilo. Né? E pedir ajuda até para mudança. Isso é importante. Amanda, né? você está quietinha aí? Você está pensando assim, em algum amigo seu? Ou você está pensando assim? Não. Ou, como dizem por exemplo, um primo de um amigo meu que nunca pode. Não, acho que estou pensando em mim mesma. Tá? Na verdade, pelo fato que aconteceu assim, a minha vida foi muito rápida. Né? Então, eu passei no vestibular de primeiro, já fiz o curso de Direito, passei na OAB, entrei para advocacia, tornei-se coordenadora. Então, ou seja, quando foi acontecendo certos entraves, né, do não pode, então houve-se certos assim, orgulho. Acho por mim, então por você está confessando seu pecado aqui na televisão. Não, porque Deus foi me trabalhando, entendeu? Eu já estou na advocacia. Não, isso é lindo o que você está fazendo. Eu estou na advocacia há 12 anos. Né? Então, assim, Deus foi trabalhando de uma forma muito linda, certo? E o orgulho, tanto que a princípio eu achei que era outro tema, e hoje quando eu cheguei aqui é orgulho, né? Então, assim, a minha experiência é essa mesmo, saber ouvir, tá? Porque, a princípio, quando eu iniciei na coordenação, eu me julgava sempre certa, né? Então, assim, saber ouvir os colaboradores, estar sempre aberta, se também colocar errada e, principalmente, que nós temos que rever nossos pensamentos toda hora. O que o outro está pensando? Porque muitas vezes você não revê o que eu fiz para melhorar. Hoje uma coisa importante também é o perdão. O orgulhoso, ele tem muita dificuldade em perdoar e em receber perdão, porque ele não aceita nem que ele errou, que ele precisa disso. E a humildade, né, a Bíblia fala que, né, Deus ele resiste aos soberbos, mas a graça é humilde. Então, assim, o Senhor ele levanta aquele que
eu era orgulhosa, mas eu reconheço, eu me humilho, eu me submeto, porque humilhar é se submeter.